Paz do Senhor. Para mim é motivo de grande alegria estar aqui presente na Igreja do Senhor, comemorando esses 504 anos de reforma. Eu particularmente me sinto muito alegre sempre que essa data chega, né? E o Gleiton me chamou para trazer um panorama sobre a reforma protestante, né? São 504 anos de história e nós, como cristãos, como servos de Deus, precisamos conhecer a nossa história e precisamos conhecer as nossas origens. Tá pronto o slide? Okay. Pronto, irmãos. Hoje, 31 de outubro, de 2021, nós comemoramos 504 anos da Reforma. Mas por que essa data é tão importante e por que ela é tão celebrada no meio cristão? Nós sabemos que com a Reforma Protestante, nós, como cidadãos, e como cristãos também, adquirimos uma série de direitos. Mas que direitos são esses? Com a Reforma Protestante, nós temos vários nomes, como Martinho Lutero, Melanchthon, Tyndale. Nós temos vários outros nomes que marcaram a história da igreja. E é interessante que eles tinham um ideal muito expansivo da sociedade. Eles tinham uma visão transformadora da sociedade. O que significa isso? Eles queriam fazer algo para deixar a sua marca como servos de Deus na história. Eles se viam como peregrinos. Então, como eles se viam como peregrinos, eles queriam realmente fazer com que a sociedade em que eles viviam fosse marcada pela presença de Deus. Mas, antes da reforma protestante vir com muita força, nós temos a pré-reforma. O que foi isso? Já no século XIV, no século XV, certo? Por volta do ano 1300, 1400, nós tivemos vários homens de Deus que vieram e marcaram essa história. O primeiro deles, como são vários nomes, eu trouxe alguns nomes-chave para citar aqui para vocês, tá certo? O primeiro deles é John Wycliffe. Ele é considerado como a estrela matutina da Reforma. Esse homem, ele era professor de teologia da Universidade de Oxford, da Inglaterra. E ele defendia que os seus alunos, os seus compatriotas ingleses, pudessem ler a palavra de Deus no seu próprio idioma, que era o inglês. Mas até então, na época dele, as pessoas só tinham acesso à Bíblia em latim. Porque geralmente quem lia a Bíblia eram os monges, os clérigos, os padres, o Papa. Então era muito restrito. Esse conhecimento não era tão amplificado para a sociedade. E ele ficou conhecido por traduzir a Bíblia da Vulgata Latina, que era o latim vulgar, para o inglês. E aí ele foi duramente perseguido, foi excomungado e acabou sendo expulso da igreja de Roma, que era a igreja católica. E deixou a sua marca na história da igreja. Depois nós temos o Ian Hus, ou John Hus, mais conhecido como João Hus, ou João Ganso. Esse homem, ele tem uma história muito forte e muito interessante. Ele nasceu no reino da Boêmia, que é a atual República Tcheca. E ele era um professor de filosofia da Universidade de Praga, que hoje é a atual República Tcheca, capital da República Tcheca. E ele também defendia o sacerdócio universal dos crentes. E ele defendia que Jesus era o único mediador entre Deus e os homens e que não era necessário que houvesse santos ou que houvesse algum padre ou clérigo para fazer com que as pessoas tivessem acesso à presença de Deus. Então ele defendia que Cristo era o mediador. Em consequência disso, ele foi considerado o arquiherege da igreja. E ele acabou sendo assassinado, foi condenado à pena capital, à pena de morte, na fogueira. E muitos dizem que no ano de 1415, que foi o ano que ele faleceu, que ele foi morto, enquanto ele estava queimando na fogueira, aconteceu o seguinte: ele estava entoando ao Senhor com um cântico: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim, sou teu servo. Mas dizem também, de acordo com o livro dos Mártires, o John Foxe, que é um clássico da história da igreja, dizem que enquanto ele estava lá queimando, profeticamente ele ergueu a voz e disse assim:
Hoje vocês matam um ganso, porque rãs em tcheco é ganso. Mas daqui a 100 anos virá um cisne que vocês não poderão deter e vocês não poderão matar. E muitos dizem que ele estava se referindo profeticamente a Martinho Lutero. No ano de 1515, ou seja, 100 anos depois, aconteceu o que? Lutero foi mandado para ser professor de teologia na Universidade de Wittenberg, na Alemanha. E lá, enquanto ele era professor de teologia, ele estava estudando o Novo Testamento. E ele se destacou muito, porque na época de Lutero, os monges não conheciam tanto o Novo Testamento, conheciam mais o Antigo. Então ele passou a estudar com dedicação, principalmente a carta de Romanos, que fala sobre a justiça de Deus. E acontece que enquanto ele lia Romanos, Deus abriu a mente dele sobre a questão da justiça de Deus. E ele entendeu que o justo viverá da fé. Por quê? Porque antes ele tinha muito medo da ira e da justiça de Deus. Ele sentia pavor de que a qualquer momento ele poderia ser fulminado ou assassinado pela ira de Deus, porque ele se considerava muito pecador. Mas a partir do momento que ele entendeu que justiça de Deus significa amor de Deus, ele passou a divulgar essas ideias. E aí aconteceu o quê? Aconteceu que Lutero, ele trouxe essa visão transformadora da sociedade. E ele escreveu as 95 teses, afixando as portas do castelo de Wittenberg, que na época era considerado o mural da universidade. E ele estava convidando ali os acadêmicos de Wittenberg para debater. É tanto que as 95 teses, originalmente, elas têm um nome da seguinte forma: debate a respeito das indulgências. E por que ganhou tanta notoriedade, tanta proporção na Alemanha e posteriormente na Europa? Porque estava na época da imprensa, a imprensa estava sendo amplamente divulgada, os textos reproduzidos, então tinha uma velocidade de informações maior. E as 95 teses foram traduzidas para o alemão. E pelo fato dessas 95 teses terem sido traduzidas para o alemão, o povo abraçou a ideia. Porque o povo estava muito cansado da corrupção, do sistema, eles viam muitas coisas que iam contra a palavra de Deus. E isso foi o estopim para que o povo abraçasse a reforma juntamente com Lutero. Nós temos também na Inglaterra o William Tyndale, que é conhecido como o pai da Bíblia em inglês. Esse homem também era muito culto e ele era professor de universidade. Ele estudou na Universidade de Oxford e estudou na Universidade de Cambridge, que atualmente também são grandes universidades da Inglaterra. E ele passou a defender a ideia de que todos deveriam ter acesso à educação básica, inclusive os camponeses e as meninas. E ele passou a defender amplamente o direito à educação. O que ele fez? Ele traduziu o Antigo Testamento do hebraico para o inglês e traduziu a Bíblia do Novo Testamento do grego para o inglês. E ele foi duramente perseguido. Acontece que ele foi traído por um de seus amigos, que não era um amigo, para o rei da Inglaterra. E aí, enquanto ele era queimado vivo, ele fez uma oração profética que aconteceu. Enquanto ele era queimado na fogueira, ele orou da seguinte forma: Senhor, abre os olhos do rei da Inglaterra. Ele fez a seguinte oração: Senhor, abre os olhos do rei da Inglaterra. E aí, a oração dele foi ouvida por Deus. Pouco tempo depois, os amigos de Tyndale continuaram a propagação da Bíblia. E essa Bíblia de Tyndale se tornou posteriormente a atual Bíblia King James, que é a que nós conhecemos tanto. E Lutero também, juntamente com Melanchthon, como são muitos nomes, eu trouxe aqui um apanhado geral. Mas Lutero, juntamente com Philipp Melanchthon, que era outro alemão, eles foram os primeiros a introduzir a ludicidade na educação. Eles defendiam que a educação deveria ser obrigatória, universal e pública. Eles queriam que todas as crianças, tanto camponeses quanto ricas, tivessem esse acesso à educação básica. Porque eles diziam assim: se o povo souber ler e se o povo souber interpretar, eles poderão entender a palavra de Deus. Olha só a visão que eles tinham da sociedade.
Então, por meio desses homens, a educação ela se concretizou. Políticas públicas educacionais foram implementadas tanto na Alemanha quanto na Europa. E Lutero, juntamente com Philipp Melanchthon, foram os primeiros a escrever o currículo de base da educação alemã. Tanto da educação infantil, a da educação básica, enfim. E depois as universidades foram mais amplificadas e foram criadas mais universidades. Nós temos também mulheres na Reforma. As mulheres foram muito importantes na Reforma Protestante. Catarina von Bora era a esposa de Martinho Lutero. Antes da Reforma, ela era uma freira, né? E aí ela abraça a Reforma e ela se casa posteriormente com Lutero. E a história conta que ela exerceu um papel fundamental na vida espiritual de Lutero, porque quando ele se sentia desanimado, ela estava lá para orar por ele, para dar forças, né? E principalmente para incentivar ele a escrever os livros que ele tanto gostava. Nós temos também a Lady Jane Grey, que foi a rainha protestante de 10 dias. A história dela é muito forte e quando eu li pela primeira vez, eu fiquei muito emocionada. Essa mulher ela era muito jovem e acontece que ela foi chamada para ser a sucessora do rei Eduardo VI, na Inglaterra, porque ela era protestante e ela tinha uma visão também da reforma. Acontece que ela tinha uma prima chamada Maria I, que ficou conhecida como Maria a Sanguinária, porque ela perseguiu muitos protestantes. E aí a Jane foi levada para a Inglaterra e ela foi coroada como rainha. Só que ela passou apenas 10 dias, porque a prima dela, Maria, fez toda uma estratégia política e usurpou o trono dela. Ela foi mandada para a Torre de Londres e ficou lá presa. Nesse período, a prima dela mandou um capelão, ou seja, um padre, para tentar convencê-la e convertê-la ao catolicismo novamente. E aí, o embate teológico dela é tão forte que o capelão percebe a firmeza dela. E ela diz assim no final do debate teológico: olha, somente a fé justifica. Eu só tenho um mediador, que é Cristo. E somente a fé em Jesus Cristo me justifica. Ela havia entendido que o justo viveria por fé. E aí, quando chegou no dia da execução dela, o padre que tentou convertê-la ficou muito triste, porque entendeu que ela era uma serva de Deus. E o mais forte é que o capataz, né, o torturador que ia matar a Jane, pediu desculpas a ela. Ele disse assim: olha, a senhora é uma serva de Deus, me perdoe, eu estou apenas cumprindo ordens da rainha. E ele chorou juntamente com a Jane, né? E acontece que ela deixou a sua marca na história da igreja. E isso serve de lição para nós entendermos que essas pessoas, elas eram pessoas comuns, mas que se deixaram ser usadas por um Deus extraordinário. E eu fico muito maravilhada porque eles deram as suas próprias vidas por amor ao Evangelho de Cristo. Eles foram perseguidos, foram torturados, foram julgados por tribunais vis, tiveram sua ampla defesa, o seu contraditório cerceado, tirado, interrompido, mas mesmo assim eles estavam com a visão na glória futura, que é o que nós, como servos de Deus, devemos ter. Que nós possamos ter essa visão de glória futura, de tudo o que nós fizermos aqui, seja na sua escola, na sua faculdade, no seu trabalho, na sua família, faça como se fosse para o próprio Deus, para a glória de Deus, como o apóstolo Paulo nos fala. E nós temos a tese 62 de Martinho Lutero, que é a tese mais forte das 95 teses, que diz assim: o verdadeiro tesouro da igreja é o Santíssimo Evangelho da glória e da graça de Deus. A reforma ficou conhecida como a desencobridora do Evangelho, porque antes ela era obscura para muita gente, mas aí Deus usou homens e mulheres comuns para fazer o projeto de Deus na história, porque Deus é o Senhor da história, acontecer, certo? E aí nós temos os 5 solas da Reforma Protestante, que são os 5 somente da Reforma, né? Somente a graça, somente a fé, somente Cristo, somente as Escrituras e glória somente a Deus, que são os pilares que resumem a Reforma Protestante. Amém? Irmãos, além de ser incumbida de trazer esse panorama da reforma, o irmão Gleiton também me chamou para trazer uma palavra, certo? Que se encontra
em Romanos, capítulo 1, né, que é o texto base da reforma. Romanos, capítulo 1, versículos 16 e 17. Que diz assim: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. E esse texto é um texto muito forte, né? Porque essa carta do apóstolo Paulo aos Romanos, ela tem um tema principal. Qual é o tema? Justiça de Deus. E aí, como eu falei aqui agora há pouco, Lutero tinha muito medo da justiça de Deus. Ele ficava fazendo jejum, consagração, ele era bem dedicado, bem devoto. E ele sentia que tudo que ele fazia era insuficiente. Até que um dia ele leu que a justiça de Deus significa amor de Deus. E ele entendeu que quando ele olha para o sacrifício da cruz de Cristo, ele vê o amor de Deus. E ele é justificado por meio do sacrifício de Cristo. E é interessante que nós podemos entender que a salvação não é por obras. Como assim? A Bíblia nos fala que a salvação é por meio da fé. Não vem de nós mesmos, mas é um dom de Deus, é o dom para a vida eterna. E acontece que o escritor de Hebreus, em Hebreus 11, 6, fala que aquele que se aproxima de Deus deve acreditar que Ele existe. A Bíblia é bem clara. Aqueles que se aproximam de Deus devem crer que Deus existe. E essa fé nos convence do pecado, da justiça de Deus e do juízo de Deus. E aí é interessante que antes da reforma acontecer, as pessoas achavam que se elas comprassem alguns documentos que eram chamados de indulgências, elas poderiam pagar pelos seus pecados e elas poderiam ser salvas daquilo que elas faziam de errado. E aí um dia, Lutero estava sentindo uma grande indignação, porque ele havia feito uma peregrinação por Roma, e aí ele se sentiu muito indignado, né, muito chateado. E aí ele percebeu que ele precisava divulgar o Evangelho de Cristo como ele realmente era. E aconteceu, irmãos, que, diferentemente de outros monges, o Lutero ele se dedicava muito no estudo da palavra, principalmente no Novo Testamento. E aí ele começou a ensinar os seus alunos de teologia a respeito da justiça de Deus. E muitos se sentiram tocados, certo? Naquele momento, a mente dele se abriu para essa ideia de que o amor de Deus também está na justiça de Deus e que a justiça de Deus também está no amor de Deus. E aí ele entende que ele não pode receber o perdão de Deus pelos seus próprios méritos, mas somente pelos méritos de Cristo. E aí ele diz assim: a justiça de Deus é revelada em Cristo. Quando eu olho para Cristo, quando eu olho para a cruz, o Senhor me justifica e o Senhor me purifica dos meus pecados. E na cruz de Cristo estão unidos a justiça de Deus e o amor de Deus. Tem muitas pessoas atualmente que pregam apenas sobre o amor de Deus, como se o amor de Deus anulasse a justiça de Deus, o que não é verdade. Por quê? Porque a justiça e o amor de Deus estão completamente conectados, estão completamente interligados. Porque Deus é amor, mas Deus também é justiça. E Deus faz com que as pessoas que creem nele entendam o que significa o seu amor e o que significa a sua justiça. E aí, nós podemos entender também que Salmos 9 e 8 fala que Deus está assentado em um tribunal e que ele julga as causas com justiça, com equidade e com retidão. Olha só como isso é forte. O salmista escreveu que Deus julga as causas dos seus filhos em um tribunal. E ele está dizendo o quê? Que Deus é justo e que Deus manifesta a sua justiça e o seu poder para aqueles que creem em Deus. E nós podemos entender também, irmãos,
que as boas obras não podem nos salvar. Há muitas pessoas que praticam a filantropia, que praticam boas obras, que ajudam com doações, mas muitas vezes essas pessoas não têm uma fé em Cristo. Elas fazem porque elas acham que se fizerem essas boas obras, elas poderão ser salvas. Mas, na realidade, as boas obras não podem nos salvar. A palavra de Deus é bem clara quando diz que nós somos salvos somente por meio da fé, por meio da graça de Deus, porque não é de nós, para que nós não venhamos a nos gloriar nos nossos próprios méritos, mas que nós possamos nos gloriar nos méritos de Cristo. E aí, o cristão verdadeiro, o cristão genuíno, ele pratica boas obras porque ele já é salvo, e não para ser salvo. Se eu sou salvo em Cristo, se eu sou justificado em Cristo, eu pratico boas obras porque já sou salva em Cristo. E aí, o apóstolo Paulo nos vai dizer em Efésios 2, 8 e 9, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. E aí, o cristão que busca a Deus, que busca agradar a Deus, que quer realmente viver para a glória de Deus, ele vai entender que tudo o que ele fizer deve ser feito como se fosse para o próprio Deus. E quando eu olho para a reforma protestante, eu vejo que muitos deles eram professores de faculdade, eram acadêmicos, eram teólogos, eram padres, né? Eram pessoas que tinham um compromisso com Deus. E eles queriam fazer tudo como se fosse para a glória de Deus. Na época deles, muitas faculdades foram fundadas, como, por exemplo, nos Estados Unidos, né? Já com o movimento puritano, século XVII, foram fundadas as universidades de Harvard, de Yale, de Princeton, ou seja, eles tinham uma visão de peregrinação, e eles diziam que somos os pais peregrinos. E como somos peregrinos aqui na Terra, precisamos deixar um legado para aqueles que virão depois de nós. E essa visão transformadora trouxe muito desenvolvimento para a nação dessas pessoas. E o que eu acho bastante interessante é que aquele que pratica boas obras em Cristo, ele demonstra bons frutos, né? A palavra de Deus diz que o fruto do Espírito são manifestos naqueles que realmente buscam ter uma vida com Deus, uma vida de oração, uma vida de leitura diária da palavra, uma vida de devoção, uma vida de sacrifícios, porque a palavra de Deus nos diz que nós teríamos muitas aflições, mas que Cristo já havia vencido por nós. Por isso que ele nos diz assim: tende bom ânimo, porque eu já venci por vocês. E se eu venci, vocês também podem vencer, assim como eu venci. E a Bíblia toda nos aponta para Jesus, nos aponta para Cristo. E nos faz entender que o mistério da salvação se revela para aqueles que buscam a Deus e para aqueles que creem em Deus com o seu coração e com a sua mente. E aí é interessante que nós temos que entender, como cristãos, como servos de Deus, a respeito da doutrina da justificação. É muito falado, o Senhor nos justifica, o Senhor nos salva, mas o que realmente significa a justificação? Significa assim: quando nós estávamos mortos nos nossos pecados, havia sobre nós uma barreira muito grande. E essa barreira se chama culpa. Mas aí, quando Cristo fez o seu sacrifício por nós, quando nós cremos que Ele é o nosso Salvador, essa barreira da culpa é quebrada. Então, a barreira jurídica da culpa entre mim, entre nós e Deus, foi colocada por terra. E agora somos justificados em Cristo, porque nós não somos mais considerados culpados, porque Cristo assumiu o nosso lugar. E nós somos justificados em Cristo, em Deus, por meio do sacrifício da cruz de Cristo no Calvário. E isso significa justificação. E o que significa a propiciação? A palavra de Deus nos fala que Cristo é a propiciação pelos nossos pecados e pelos pecados do mundo inteiro. O que nós podemos entender? Que com o sacrifício de Cristo na cruz, a ira de Deus foi aplacada. A ira de Deus deveria cair sobre nós, mas Cristo se fez maldição por nós. E aí a ira de Deus foi apaziguada, foi aplacada. Por quê? Porque Cristo é a propiciação pelos nossos pecados e pelos pecados do mundo inteiro.
nós podemos entender também o significado de redenção, né? Cantamos muito, redenção, tudo foi por mim. Mas o que significa redenção? A redenção significa dizer que agora nós somos libertos em Cristo e que o pecado, a escravidão do pecado, já não nos domina mais, porque somos redimidos em Cristo. E essa redenção nos libertou dos nossos pecados. Nós podemos entender também a remissão. Remissão é um sinônimo de perdão, uma palavra muito usada no direito penal. Remissão. Remissão de pena. O que significa isso? Perdão, perdão de pena. O Senhor nos perdoou os nossos pecados. E nós somos o quê? Remidos em Cristo, como o apóstolo Paulo fala na carta de Efésios, certo? E aí, o que eu posso destacar também, que eu vejo que é muito interessante, é que quando Jesus estava no jardim do Getsêmani, já para ser preso, ser pego pelos ímpios, né, pelos maldosos, já para ser crucificado, Jesus estava orando. E essa passagem da Bíblia nos mostra que Jesus nos deixou um legado e um exemplo muito grande de oração. E como servos de Deus, devemos buscar viver em oração. E o que é interessante é que quando eu olho para o julgamento de Jesus, eu posso visualizar uma série de erros processuais. Eu posso visualizar uma série de coisas que vão contra o devido processo legal. Vamos trazer para os dias de hoje, certo? E aí eu posso ver que as testemunhas que depuseram contra Jesus eram testemunhas falsas. Eu posso ver também que as provas que foram usadas contra Jesus eram provas falsas. Outra coisa, Jesus, ele foi julgado pela noite, né? Não foi durante o dia, enquanto todos deveriam ver. Então, há uma série de erros. Mas eu fiquei maravilhada quando eu li essa passagem e eu compreendi que quando Jesus foi mandado lá para ser julgado pelo Sinédrio, que era o tribunal judaico da época, os judeus acusaram Jesus de quê? De blasfêmia. Só que, naquela época, os judeus estavam sob a jurisdição do Império Romano. O que significa isso? Os judeus estavam subordinados ao Império Romano. E aí, tudo que eles tinham que fazer, principalmente se fosse pena de morte, deveria passar por Roma, certo? E acontece o quê? Os judeus queriam condenar Jesus pelo crime de blasfêmia. Mas, na verdade, blasfêmia havia sido proibido pelo Império Romano como sendo um dos crimes que geravam a pena de morte. Então, isso já foi descartado pelos romanos. E Jesus foi mandado para quem? Foi mandado para Pilatos. E aí acontece que Jesus, né, vamos trazer para os dias atuais só para fins didáticos, ele usa o seu direito ao silêncio, ele não fala nada. E aí Pilatos pergunta assim para Jesus, isso está em João 19. Ele pergunta assim para Jesus, olha, tu não sabes que eu tenho autoridade, tenho poder para mandar te soltar e te crucificar? Mas a resposta de Jesus é mais forte ainda, é uma resposta gloriosa. E ele responde assim para Pilatos, tu não terias nenhuma autoridade se lá do alto não te fosse dada. Olha como isso é forte, glória a Deus. Jesus estava dizendo que ele era o Senhor da história. Naquele momento, eu sou o Senhor da história. O Senhor está dizendo. E Pilatos estava sendo usado por Deus para cumprir o propósito de Deus, que era que Jesus fosse crucificado e que nós pudéssemos ser salvos por meio do sacrifício da cruz de Cristo. E aí, Jesus, ele mostra que ele não iria refutar. Então, ele não usou a sua ampla defesa, o seu contraditório. Ele ficou lá calado, né? E aí, Jesus foi condenado pelo crime de rebelião, que naquela época do Império Romano, rebelião era o crime que gerava a pena de crucificação, que era a pena de morte. E aí acontece que Jesus, ele é crucificado, né? Ele vai para a crucificação, ele é torturado, ele sofre uma série de torturas, de dificuldades, de humilhações.
Mas aí, quando eu vejo que Cristo, ele é cuspido, ele é zombado, ele é maltratado, eu vejo que ali está se cumprindo o quê? A justiça de Deus. Quando Cristo estava indo ali, no caminho do Gólgota, ali já cansado, fadigado, ele estava ali cumprindo a vontade de Deus e ele já estava vencendo para a glória de Deus. Quando a gente vai ler a história de Jesus, a gente percebe que desde o começo, Satanás quis destruir Jesus antes do momento. Ele quis matar Jesus, né? Quando Jesus ia nascer, né? Mandou matar os meninos de 2 anos para baixo. Ele quis matar Jesus na tentação. Ele quis livrar Jesus por meio de Pilatos. Então tem uma série de fatores que nós vemos que o diabo queria que Jesus não morresse, né? Nós vemos isso claramente. Mas aí, quando Jesus vai ser morto, né, crucificado, nós vemos que ali se cumpre a justiça de Deus. E o que eu mais percebo de maravilhoso nisso? As passagens bíblicas sobre a crucificação de Jesus nos mostram que durante os tribunais injustos dos homens, cumpriu-se o quê? A justiça de Deus. Ali, Cristo estava mostrando o seguinte: olha, esses tribunais da terra, eles são injustos. Os juízes, na maioria das vezes, por mais que eles queiram fazer tudo corretamente, julgar de forma imparcial, julgar de forma correta, muitas vezes eles pendem para um lado. Eles tomam um partido. E aí, Jesus também está nos dizendo que na injustiça dos homens manifestou-se a justiça de Deus. Quando Cristo estava sendo crucificado, aquele semblante de dor, aquele semblante caído, aquele semblante de tristeza, era sinônimo de vitória. Por quê, Mirles? Porque ali Jesus estava vencendo na cruz. Vencendo sobre o pecado, vencendo sobre a morte, vencendo sobre o diabo, vencendo sobre a injustiça dos homens e nos dando a vida eterna. O propósito de Deus se concretizou no momento em que Jesus expirou ali na cruz. Por quê? Porque na injustiça dos homens manifestou-se a gloriosa justiça de Deus. Quando eu olho para Cristo no Calvário, eu vejo o quê? Eu vejo justiça de Deus. Quando eu olho a crucificação de Cristo, eu vejo o quê? Justiça de Deus. E quando Jesus expirou, aqueles homens romanos que estavam ali, eles olharam para Cristo e disseram o quê? Este homem verdadeiramente é o Filho de Deus. Em outras palavras, este homem é justo. Ou seja, justiça de Deus manifesta para todos os homens, manifesta para as nações, manifesta para os povos. Cristo morreu para nos salvar, para nos dar salvação, vida eterna, paz, alegria, justiça, amor. E como nós podemos conhecer e viver isso? Andando com Ele. Como eu ando com Deus? Lendo a palavra. Como eu ando com Deus? Orando. Como eu ando com Deus? Tentando entender quem é o meu Deus. Como eu posso conhecer o meu Deus? Buscando a Ele. Os reformadores deixaram a sua marca na história porque eles buscavam o quê? Andar com Deus. Eles oravam, eles buscavam a Deus, eles liam a palavra, eles queriam entender quem era o temível Deus, quem era o justo Deus, quem era aquele que vinha para nos salvar do fogo eterno, do tormento eterno. E eles puderam entender, e no decorrer da história, Deus sempre vai levantando homens e mulheres para pregar a sua palavra. Quando eu olho para a Reforma Protestante, eu vejo um dos maiores avivamentos da história da igreja. Por quê, Mirles? Porque naquela época a igreja estava em decadência. Muitas pessoas serviam a Deus apenas por medo. Muitos não conheciam a palavra de Deus porque a Bíblia era em latim. E os reformadores, muitos deles, foram torturados, foram julgados por tribunais vis, tiveram sua defesa cerceada, tirada. Muitos deles foram mortos a fio da espada, foram decapitados, foram queimados vivos. Muitos deles, por amor a Cristo, morreram. Por quê? Porque, como está escrito lá em Hebreus 11, eles preferiram olhar para a glória futura do que viver o prazer temporário do pecado. A Bíblia nos diz em Hebreus 11 que Moisés recusou-se a ser chamado filho da filha de Faraó porque vislumbrava a glória futura. Olha como isso é forte.
Olha como isso é impactante para nós. Ele desistiu do Egito, do reino, de tudo o que esperava para viver o propósito de Deus. Porque ele havia entendido justiça de Deus. E a justiça de Deus se manifesta para aqueles que buscam o Deus da justiça. E nós podemos entender, nós podemos compreender que Cristo, Ele tem um propósito para cada um de nós. E nós vamos viver esse propósito se nós andarmos e caminharmos com Deus. A Bíblia nos diz que antes que nós viéssemos a existir, o Senhor já nos conhecia e o Senhor já havia escrito todos os nossos dias quando eles ainda não existiam. O que isso mostra? Deus é o Senhor da história. E na história, Deus nunca ficou sem voz. Deus sempre levantou homens e mulheres compromissados com a sua palavra. Hoje, Deus está nos chamando para sermos vozes na história. Vozes na nossa família, vozes no nosso trabalho, vozes na faculdade, vozes na escola, vozes na nossa rotina diária. O Senhor nos chama para ser vozes na história. Assim como Deus chamou Lutero, assim como Deus chamou Tyndale, assim como Deus chamou Catarina, assim como Deus chamou Jenny Gray, o Senhor hoje nos chama para ser vozes na história. Nós podemos ser instrumentos de transformação para a sociedade em que nós vivemos. Nós podemos ser instrumentos de bênçãos para o mundo em que nós vivemos. Nós podemos ser filhos de Deus, por quê? Porque Cristo se sacrificou por nós. E a história, irmãos, está no rumo que Deus realmente quer. Deus conduz a história, porque Deus é o justo juiz. Deus é o juiz que tem jurisdição sobre todo o universo. Quando a gente vai estudar no direito a respeito da jurisdição, nós vemos que cada juiz tem a sua jurisdição, seu território, a sua competência. Mas Deus é o juiz que tem competência para julgar tudo. E tem jurisdição em todo o universo, porque todos os juízes, todos os magistrados se sujeitam a Deus. Todos os reis da terra se sujeitam a Deus. Todos os homens da terra se sujeitam a Deus. E Deus está governando a história com a sua mão potente. Deus nos chama hoje para viver a história que Ele escreveu para nós. E que essa história possa ser uma história de bênção, uma história de milagre, uma história que mesmo que nós venhamos a passar por tribulações, porque a Bíblia nos diz que nós venceremos por meio das tribulações, o Senhor sempre estará conosco. O Senhor nunca nos deixará. O Senhor nunca nos abandonará. A Bíblia nos fala que nós temos um advogado, nós temos um juiz, nós temos um professor, nós temos um médico, nós temos um arquiteto. Jesus é tudo. Jesus é tudo, sobre tudo e sobre todos. E a Bíblia nos diz que a Deus foi dada toda a soberania por meio de Cristo, para que todo o universo entenda a supremacia de Deus. O Senhor é soberano. Ah, mas eu estou passando por dificuldades. O Senhor é soberano. Ah, mas a senhora sabe o que eu passo? O Senhor é soberano. Ah, mas eu tenho problemas com ansiedade. O Senhor é soberano. Tudo acontece por um propósito. Nenhum sofrimento, irmãos, é em vão. O Senhor nos faz viver momentos de dificuldade para nós entendermos a glória futura. Para nós entendermos que o céu não é aqui. Ah, mas isso é tão claro. Mas muitas pessoas têm apenas esperança de viver o céu na terra. Mas a glória futura de Deus nos mostra que nos esperam coisas maravilhosas, extraordinárias. Coisas que não penetraram no coração humano, nem os olhos ouviram. Porque Deus nos preparou a glória futura. E que todos os dias nós possamos viver para a glória de Deus. A nossa vida deve ser vivida com um propósito. Não apenas o trabalho, não apenas o estudo, mas um propósito. Qual é o meu propósito? Como eu vou saber o meu propósito? Buscando ao Senhor. E hoje, dia 31 de outubro de 2021, nós comemoramos o quê? 504 anos da Reforma. E hoje eu estava pensando assim, meu Deus, será que quando Lutero, fez aquele movimento ali
saberia que iria atingir tantos lugares, tantos países, tantas pessoas, e principalmente nós que estamos aqui hoje? Porque muitos homens, muitas mulheres deram suas vidas por amor à palavra de Deus, para traduzir a Bíblia. Muitos enfrentaram naufrágios, muitos foram mortos porque queriam que um dia as pessoas tivessem a Bíblia no seu próprio idioma. E hoje nós temos a palavra de Deus no nosso próprio idioma. E Deus sempre levantou pessoas para pregar a sua palavra, para cumprir o seu propósito. Que hoje nós possamos cumprir o propósito de Deus. Hoje o Senhor nos chama para viver esse propósito. Um propósito de glória futura. Um propósito de vida com Deus. Um propósito de viver a verdade de Deus. Deus tem coisas muito maiores e melhores. O pecado não vale a pena. O pecado só mata, rouba e destrói. Mas Cristo dá vida, vida eterna, vida com abundância, alegria, paz, justiça, bondade, equidade, retidão. E que nós possamos compreender e entender o Deus a quem nós servimos. O nosso Deus está no céu, mas também está na terra. Por quê? Porque Ele é onipresente. E Ele conhece nossas necessidades. Que nós possamos entender e viver por fé. Quando nós olhamos para a cruz, nós vemos o quê? Justiça de Deus. Quando nós entendemos o sacrifício de Cristo na cruz, nós entendemos o quê? Que o justo viverá por fé. Somos justificados por Cristo, por meio da fé, pela graça. E hoje, estou grata ao Senhor por celebrar mais um ano de reforma, né? E que nós possamos ser instrumentos de Deus nesse mundo tão corrompido. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus.